Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Mais uma vez, muito obrigada por me receber e por me ouvir. Ontem, no estudo anterior, falando sobre as religiões e o império religioso, eu gostaria de acrescentar algumas coisas, porque o estudo sobre Armagedon que vamos começar hoje culmina sobre o Império Mundial de Religião. Eu falei ontem sobre o poder da Igreja Católica no Brasil, mas não é apenas no Brasil. Eu gostaria de corrigir que ela provavelmente é a detentora do maior número de terras do mundo. E quando eu falei da Guarda Suíça, eu até fui um tanto quanto sarcástica, e me perdoem por isso, mas provavelmente ela é o braço forte da lavagem de dinheiro na Suíça. O Vaticano foi fundado em 1929, o Banco Suíço em 1930. E toda lavagem de dinheiro, de sangue do mundo é feito na Suíça desde sempre. Nunca houve nenhuma neutralidade nos bancos suíços e nem na Suíça. Apenas interesse financeiro e lavagem de dinheiro, de sangue, de narcotráfico, venda ilegal de armas, de guerras, dos tiranos todos do mundo. Mas o braço forte é a Igreja Católica. Agora nós vamos começar o nosso estudo. Eu falei também ontem sobre onde está instalada a cidade do Vaticano, que é uma afronta a todos nós cristãos. Tudo aquilo ali. Nós vimos que o número 7, nas Escrituras Sagradas, nós vamos estudar ainda sobre essa simbologia, mas já está no site. O número 7 significa inteireza das coisas espirituais de Deus, mas também de Satanás. E ela está sentada no meio, no centro, onde escorre todo o sangue dos nossos irmãos cristãos que morreram no período pós-Cristo. 7 colinas a cercam. E a dúvida foi instalada que o Papa era besta-fera por causa do número 666 no seu chapéu, mas é apenas para despistar, mas que faz parte das hostes de Gog e de Magog. Com certeza podemos afirmar que sim. Então, nós vamos começar o nosso estudo hoje sobre o Armagedon. Nós dividimos esse estudo em 4 partes. A primeira parte nós vamos falar sobre a história, o que significou, como eu disse que iríamos lá atrás para esclarecer coisas aqui na frente. Nós vivemos hoje o final do Apocalipse. E nós vamos ver o que significava o Armagedon no passado. Então, essa é a primeira parte do estudo. A segunda parte do estudo vai falar sobre o Armagedon hoje. A terceira parte do estudo vai falar sobre o derramamento, o toque da 7ª trombeta e o derramamento da 7ª taça. E depois nós vamos estudar quais as consequências do Armagedon. Começando o nosso estudo sobre a história do Armagedon, essa palavra tem sido assim, muito utilizada como fim do mundo, catástrofes, coisas terríveis por causa do texto bíblico, que nós vamos ler na íntegra. Apocalipse 16, de 12 a 17, diz assim: Em seguida, o 6º anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio ficou seco, a fim de se abrir um caminho para os reis do Oriente. Então, eu vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntá-los
para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, diz Jesus: eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis do mundo inteiro, que no lugar que em hebraico é chamado Armagedon. Prosseguindo, temos, por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono do templo dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, mas tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes. E as cidades de todos os países foram destruídas. Deus se lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedras caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras. Diante desse texto, as pessoas se apavoram e acham que tudo isso aqui vai acontecer no sentido literal. Então, nós vamos começar agora a história de quando João escreveu o livro de Revelação. A tradução de Apocalipse é revelação. Foi dada uma revelação a João sobre o que aconteceria nos nossos dias. Essas profecias de João estão totalmente associadas às profecias de Daniel. Daniel já tem um escrito apocalíptico desde outrora, que é extremamente coincidente com o Apocalipse de João. E o que significa então Armagedon? Um monte primeiro dedicado a Deus. Nesse monte foi construída uma cidade-estado. Essa cidade dominava todo o vale em volta, mas não apenas o vale. Até onde a vista alcançava dos pontos mais altos do Monte Megido, hoje, se alguém for lá do ponto mais alto, enxerga a linha do horizonte em toda a volta. As cadeias montanhosas, tudo. E ali, toda a rota militar e comercial passava e era controlada por Israel, por essa cidade-estado. Todas as lutas e guerras de Israel foram travadas nesse vale. De acordo com os historiadores, foram 35 guerras. Foi o lugar que mais teve guerra no mundo. Cananeus, romanos, drusos, persas, assírios, moabitas, amonitas, inúmeras guerras. E de acordo com os historiadores modernos também, dos dias atuais, 12 guerras foram vencidas ali pela mão de Deus em favor do seu povo. Nós vamos citar rapidamente algumas guerras. Uma foi quando o exército de Israel estava entrando com Moisés para tomar domínio sobre as terras que Deus deu a Israel. Vários reis já tinham se apossado do lugar, então o povo assim se vestiu de pobre, de cansado, com roupas velhas, e se achegou a Josué e pediu a eles que cuidassem deles, que eles estavam vindo de muito longe, estavam cansados, famintos. E Josué acreditou. E os levitas também acreditaram e fizeram um acordo pactuado em nome de Deus para acolher esse povo. Foi quando souberam que esse povo morava ali.
Os outros reis, 5, quando souberam que este povo de Gibeão, é o nome, de Gibeão tinha feito esse acordo com Israel, falaram assim, vamos contra eles, vamos acabar com Gibeão. E Gibeão, então, corre e vai até Josué e fala assim, socorro, nós temos um pacto no nome do Deus de Israel. Os 5 reis estão vindo contra nós. Então, Josué, em nome desse pacto sacramentado, investe protegendo os gibeonitas e investe contra esses 5 reis. E Deus, então, faz chover pedras enormes de granizo e já extermina parte desse exército desses 5 reis. Mas Josué é muito corajoso, lutando, mas o dia já vinha acabando. Então Josué, de repente, olha assim e fala assim, sol, para sobre Gibeão, lua, para sobre o vale de Ajalon. E uma coisa mais impressionante, meus amados, o dia teve as horas dobradas. O que aconteceu? Provavelmente Deus parou a rotação da terra por algumas horas até Josué vencer a luta. Porque está escrito, Deus lutava por Israel. Não há nada que seja impossível para Deus. A outra que nós vamos falar é sobre o rei assírio. A Assíria foi a segunda potência mundial depois do Egito. Diz a história que era de uma maldade, de uma crueldade sem fim. Foram os mais cruéis do passado, foram os assírios. E Senaqueribe já tinha dominado tudo ali em volta, todos os países, já tinha dominado as cidades de Judá e agora investiu contra Jerusalém. E ameaçou o rei Ezequias que ia entrar, que ele mandasse todas as riquezas e o povo todo na muralha assistindo a um homem chamado Rabsaque, que era o comandante desse rei Senaqueribe, que aviltava o povo, afrontava o Deus de Israel na língua hebraica. As autoridades israelitas pediram, por favor, não fala na nossa língua, você está humilhando o nosso Deus, o nosso povo, a fé do nosso povo. Fala na língua assíria. Mas ele continuava, no próprio hebraico, a fazer aquela humilhação do Deus de Israel e da fé do povo de Israel. Então essas autoridades rasgaram as vestes, se jogaram terra na cabeça e entraram ao rei Ezequias e falaram assim, olha o que está acontecendo. Ezequias, quando viu, rasgou as vestes, jogou terra na cabeça e falou assim, chama o profeta Isaías. E o profeta Isaías veio. E Deus falou por meio de seu profeta, avisa a todos que nenhuma única flecha vai ser lançada contra o povo de Israel, contra Jerusalém, contra esta cidade. Nenhuma rampa será levantada contra ela. Eu falei, porque eu vou cumprir a minha promessa com meu servo Davi, e eu a defenderei. Do mesmo jeito que Senaqueribe chegou, pelo mesmo caminho ele vai voltar. E não vai fazer nada contra esta cidade e contra o meu povo. E naquela noite, a história secular conta, 185.000 soldados assírios morreram. Os restantes que sobreviveram voltaram para Nínive com Senaqueribe, e Senaqueribe lá foi morto diante dos deuses deles e pela própria mão de seus filhos. Mais uma vez o poder de Deus em vencer as guerras. De outra vez Deus fez o vale inundar de água e acabar com os exércitos do rei Jabim, o exército cananeu. Outra vez 3 reis foram contra o povo de Israel, e ele falou assim, apenas cantem louvores. Enquanto eles cantavam louvores, edomitas, os 3, amonita, edomita e moabita, eles se desencontraram, lutaram contra eles mesmos, e eles mesmos se mataram, todos eles. E o exército de Israel apenas cantava.
Ali Deus venceu muitas batalhas por causa do seu nome, por causa da sua soberania e para proteger o seu povo de Israel. Então nós vimos que o vale ali do monte Armagedon eram feitas todas as lutas, todas as guerras do povo de Deus, corpo a corpo, homem a homem, porque tinha toda uma estrutura de subsistência para o exército de Israel. E aquele monte representava o domínio de Deus. Não mudou. Armagedon pertence a Deus. O vale de Megido, estamos todos nós lutando a guerra do povo de Deus. Nós vamos estudar no próximo vídeo sobre o grande Armagedon, que abrange agora toda a terra. Nós estamos vivendo o dia do ajuntamento de todos os reis da terra, como nós lemos. E nós voltamos então, se Deus quiser, com o próximo vídeo sobre o Armagedon nos dias de hoje. Muito obrigada.